Fala, gente, sejam bem-vindos de volta a esse quadro Rodrigo Responde, no qual eu respondo algumas das perguntas mais comuns, mais frequentes nas minhas redes sociais. Hoje a pergunta que eu vou responder é a seguinte, dá uma olhadinha. Rodrigo, o Estado de Israel é o mesmo Israel da Bíblia? E o povo judeu de hoje é o mesmo povo da Bíblia? Gente, essa pergunta é uma pergunta que vem com muita frequência no meu canal, tanto em forma de curiosidade, genuína, sincera, quanto em forma de crítica, de pessoas dizendo isso na negativa, dizendo o Estado moderno de Israel não é o mesmo Israel da Bíblia. O povo judeu não é o povo da Bíblia. Então eu quero justamente tratar a respeito dessa questão com vocês, tá? Que se fosse para eu decifrar essa pergunta, ela está dividida basicamente em duas etapas. A primeira etapa seria nós definirmos se o estabelecimento do Estado moderno de Israel, que aconteceu no dia 14 de maio de 1948, o processo que nos trouxe até o estabelecimento do Estado, começando pelas primeiras ondas de imigração judaica, lá no final do século XIX, passando pelo Holocausto e culminando com o estabelecimento do Estado, se esse processo que nós estamos vivendo no nosso mundo moderno, né, durante o nosso período de vida, se isso aí é cumprimento de profecia, é o estado profético, é uma manifestação de Deus no meio da terra, ou se isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta é se o povo judeu de hoje em dia é o mesmo povo da Bíblia, tá? Então eu vou responder essa pergunta assim, separado. Vou começar com a primeira e depois eu vou passar para a segunda. Então deixa eu começar dizendo que existem uma infinidade de profecias bíblicas que falam a respeito da restauração de Israel. Eu vou ler algumas para vocês, assim, só para citar. Por exemplo, Isaías 11, do versículo 11 e 12. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que sobrar da Síria, do Egito, de Patros, de Cuxe, de Elão, de Sinear, de Amate e das ilhas do mar. Ele erguerá um estandarte para as nações e reunirá os exilados de Israel e ajuntará os dispersos de Judá desde os quatro cantos da terra. Ezequiel 36, 24. Pois eu os tirarei das nações e os reunirei de todos os países e os trarei de volta para sua própria terra. Jeremias 31, 10. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas terras distantes. Aquele que dispersou Israel o reunirá e o guardará como um pastor ao seu rebanho. Ezequiel 36, de novo, do 8 ao 11. Mas vocês, montes de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo de Israel, pois a sua chegada está próxima. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Zacarias 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu salvarei o meu povo das terras do leste e do oeste e os trarei de volta para viverem em Jerusalém. Salmo 102. Pois o Senhor reconstruirá Sião e aparecerá em sua glória. Amós 9. Eu mudarei a sorte do meu povo de Israel, e eles plantarão vinhas e beberão seu vinho, e eu os plantarei em sua terra, e eles jamais serão arrancados da terra que eu lhes dei. Não faltam profecias, promessas de Deus a respeito da restauração do povo de Israel. Daqui a um pouquinho eu vou falar sobre as profecias e as menções a respeito disso também no Novo Testamento, tá? Para aí a gente ter uma perspectiva cristã a respeito do assunto. Principalmente para o público que é cristão que está me assistindo, você precisa entender o seguinte: a história do exílio, do ser retirado da terra, do perder a terra
e daí do ser trazido de volta para a terra. Esse ciclo, ele está presente em absolutamente toda a história judaica. Ele faz parte de tudo que significa ser um judeu, de toda a expressão cultural e religiosa do povo judeu. A começar do Gênesis, tá? Que Deus planta o homem, coloca o homem no jardim do Éden, que alguns comentaristas dizem que fica em Jerusalém, ficava em Jerusalém, enfim, isso não importa, mas coloca o homem no centro da sua vontade e aí o homem é expulso do jardim. Aí vem Abraão lá de Ur dos Caldeus, numa terra distante, e Deus faz ele andar pela terra de Canaã, a terra de Israel, e essa é a terra que ele prometeu dar para Abraão e seus descendentes como herança. Aí o povo sai da terra, desce para o Egito, porque tem uma fome na terra, é escravizado no Egito, vem Moisés e livra o povo da escravidão, eles perambulam pelo deserto e na geração de Josué e Calebe voltam para a terra de Israel. Esse processo de ir e vir, de entrar e sair da terra de Israel é a história do povo judeu. Também é a parábola ambulante, a lição eterna e gigante para todas as nações do mundo a respeito das leis de causa e efeito, das leis de semeadura e colheita, que todos nós na nossa vida somos forçados a lidar com isso. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E isso é o que está expresso nesse vai e vem do povo, entre o povo e a terra e Deus. É um triângulo, digamos assim, de relacionamento, tá? Que a aliança de Deus com o povo, o relacionamento de Deus com o povo, ele sempre tem um termômetro, e esse termômetro é a presença ou a ausência do povo de Israel na terra de Israel, na terra da promessa. Então, o fato de terem havido inúmeras vezes ao longo da história do povo judeu momentos de conquista da terra, de entrar na terra, de viver a plenitude da promessa de Deus, e daí de perder o caminho, ser expulso da terra, a terra vomitar o povo daqui para fora, dificuldades tirarem o povo daqui, perseguições tirarem o povo daqui, enfim, algo que empurra o povo para a diáspora, e aí eles vivem na diáspora, sofrem na diáspora, buscam a Deus na diáspora, e aí são trazidos de volta para a terra. Esse ciclo, esse vem e vai, essa montanha-russa, essa é a história do povo judeu. E isso está expresso em uma infinidade de textos bíblicos, uma infinidade de promessas. Toda a temática de Deus falando com o povo normalmente está conectada com a terra de Israel. Normalmente está conectada com ele dizendo: não façam isso para vocês não perderem a terra, façam isso para vocês permanecerem na terra. Ou, se as profecias estavam acontecendo durante um período de exílio, a promessa era sempre que vocês vão voltar para a terra de Israel. Por isso, faz parte do pensamento básico, da coisa mais estrutural, mais fundamental para um judeu ao longo de toda a história, a consciência de que ainda que eu e os meus antecessores, né, os meus antepassados, estejamos vivendo há quase 2000 anos no exílio, ainda que a comunidade judaica onde eu vivo hoje em dia está estabelecida há mais de 500 anos, na Polônia ou na Europa, ou né, como as comunidades de judeus askenazitas que se estabeleceram pela Europa, ou sefaraditas que se estabeleceram pelo Oriente Médio, também Portugal, Itália, enfim, o povo vivendo na diáspora por mais de 1000 anos, ainda assim, durante todas as suas orações diárias, durante toda a sua vida ritualística, durante toda a sua caminhada diante de Deus, sempre teve consciência de que todo o relacionamento com o Eterno, ele passa pela terra de Israel. Ele está conectado com a terra física de Israel.
tá? Não só a terra de Israel como uma ideia de redenção, mas a terra física de Israel, os limites, os vales, os rios, os desertos, o mar da Galileia, o mar Mediterrâneo, o mar Morto, as montanhas, o monte Arbel, o monte Hermon, o monte das Oliveiras, esses marcos físicos fazem parte daquilo que sempre fundamentou a cultura judaica, a religião judaica, a etnia judaica, o povo judeu, ainda que eles tivessem uma distância de 1000 anos de separação, sabe? 1000 anos de dispersão, 1000 anos vivendo longe daqui, ainda assim, todo dia, várias vezes ao dia, a lembrança e a memória física da promessa de que eles seriam trazidos de volta para essa terra esteve constante em absolutamente todos os momentos. Não houve um período, nenhum único período na história do povo judeu em que não houvesse uma conexão diária e constante entre o indivíduo e a terra de Israel, entre o povo e a terra de Israel. A aliança de Deus entre Deus e o povo também é uma aliança que é entre Deus, o povo e a terra. É uma tríplice aliança, digamos assim, tá? Então, isso aqui nunca nunca parou de fazer parte da história do povo, da interpretação do povo, da leitura do povo judeu das Escrituras. Aonde que essas promessas começaram a ser desassociadas, digamos assim, desassociar o povo da terra de Israel. Isso basicamente começou os desenvolvimentos teológicos cristãos a partir do segundo século, eu diria, tá? Ainda que nós tenhamos alguns textos muito importantes para o cristianismo, por exemplo, Mateus 24, versículos 32 até o 34, está escrito o seguinte: Jesus dizendo: aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, assim também quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas, e em verdade vos digo, esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Essa passagem faz parte do sermão profético, aquela mensagem que Jesus pregou no Monte das Oliveiras, onde ele fala sobre o fim dos tempos, fala sobre a sua volta, e hoje em dia essa passagem é muito amplamente interpretada como tendo o seu cumprimento no estabelecimento do Estado moderno de Israel em 1948, associando a figura de Israel com a figueira que floresce. Eu vou tratar disso daqui a um pouco. Mas tradicionalmente a interpretação cristã era diferente. Por exemplo, eu posso traçar aí os comentários de Orígeno, que viveu entre 185 a 254 da Era Comum. Ele começou a argumentar que as profecias bíblicas que dizem respeito a Israel, a restauração de Israel e tudo mais, que na verdade elas não são mais uma referência a Israel, elas são uma referência para a igreja e não para o povo judeu. Agostinho, 354 até 430 da Era Comum, ensinava que Jerusalém e Sião em profecia, que esses termos em profecia bíblica simbolizavam a igreja celestial e não um estado judaico terreno. Durante o século V e o 15º século, durante a Idade Média, basicamente, a maior parte dos teólogos católicos e ortodoxos mantinham que as profecias bíblicas, se elas diziam respeito a Israel, elas já haviam se cumprido no exílio babilônico, mas que a maior parte das profecias bíblicas eram simbólicas e alegóricas, porque eles consideravam que o exílio do povo judeu era permanente e era uma punição pela rejeição do povo judeu, pelo povo judeu ter rejeitado a Jesus. Thomas de Aquino, por exemplo,
em 1225, via Israel, a restauração de Israel passada e histórica, e argumentava que ela não deveria ser esperada no futuro. Essa interpretação, tá, que dizia assim, tudo que está escrito na Bíblia a respeito de Israel, tudo ou se cumpriu no passado, e se não se cumpriu no passado, então é alegórico e simbólico para a igreja, para a comunidade cristã, e não tem mais nada a ver com o povo judeu. O povo judeu foi substituído pela igreja. Isso é uma heresia cristã, que se chama teologia da substituição. Graças a Deus, hoje em dia, ela já não é mais tão comum. Mas ela era muito comum desde o final para a metade do segundo século até, basicamente, o começo da Reforma Protestante, lá no século XVI e XVII. Por exemplo, por quê? Porque a Reforma Protestante voltou a favorecer a interpretação literal das Escrituras, tá? Apesar de que Martinho Lutero era um grande antissemita, desculpa falar sobre isso, ainda assim, a partir da Reforma Protestante, é que a gente teve um começo de uma compreensão de que se Deus disse uma coisa com a boca dele, que está registrada nas Escrituras, então das duas uma, ou ele mentiu, inventou uma história e está falando de uma coisa que não é verdadeira, ou ele falou a verdade e a coisa é verdadeira, e se ainda não se cumpriu, vai se cumprir. E se está escrito que é para Israel, então é para Israel, né? Por exemplo, a gente tem o surgimento da Bíblia de Genebra, a Bíblia comentada de Genebra, que apareceu pela primeira vez no ano 1560, e pela primeira vez ela inclui notas nas margens, notas marginais, que sugerem que algumas profecias do Antigo Testamento ainda teriam, que dizem respeito a promessas de Deus para Israel, ainda teriam um cumprimento futuro. Primeiro que não eram mentira de Deus, não eram só alegorias, não eram só coisas relegadas ao passado e à história, mas que se a gente ainda não viu um cumprimento histórico, então que elas ainda teriam que se cumprir literalmente, fisicamente, no futuro. No século XVIII e XIX é que daí começaram a surgir outros... Eu não quero ser assim muito profundo teologicamente, porque eu acho que isso é irrelevante para o meu público aqui, para a discussão, mas começou a surgir a teologia pré-milenialista, começou a surgir uma teologia mais sionista em essência, junto com o movimento dispensacionalista, enfim, a gente pode ter uma infinidade de ou concordâncias ou desavenças com todos esses movimentos teológicos, mas o ponto é que o pensamento de que a Bíblia não estava mentindo quando ela associava uma certa promessa de retorno à terra de Israel e ao povo de Israel, que isso ainda precisava se cumprir, esse pensamento começou a se tornar mais proeminente nos meios cristãos, principalmente nos meios cristãos protestantes, evangélicos, pentecostais e neopentecostais, aí para o lado mais moderno. Daí, de repente, veio o Holocausto. De repente, o mundo foi exposto às atrocidades que estavam acontecendo contra o povo judeu. E também ao milagre do estabelecimento de Israel, surgindo das cinzas do Holocausto. De repente, a comunidade cristã começou a olhar para essa realidade atual e ler, por exemplo, Ezequiel 37, em que Deus leva o profeta Ezequiel para um vale, eles estão cheios de ossos sequíssimos, e Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel diz, não sei, Senhor, tu sabes, e Deus manda Ezequiel profetizar para o espírito que sopra dos quatro cantos da terra sobre esses ossos, para que eles vivam. Ezequiel profetiza, os ossos voltam à vida, daí Deus explica, ele diz, esses ossos são a casa de Israel, eles dizem, os nossos ossos secaram, se foi toda a nossa esperança, mas eu quero que tu diga para eles que eu vou abrir as suas covas, eu vou tirar vocês das suas covas e vou plantar vocês de volta na terra de Israel. O povo começou a ler essas profecias
com a lente da história moderna que estava acontecendo diante dos seus olhos, do Holocausto, por exemplo, ver as cenas dos campos de concentração sendo liberados pelo exército dos aliados, pelo exército americano, ver os judeus sendo tirados de lá de dentro, literalmente pele e osso, e serem trazidos para a terra de Israel, e aí a terra de Israel se reestabelecer como um milagre, né? Como tem a pergunta em Isaías 66, pode uma nação nascer em um dia? Então, de repente, a comunidade cristã começou a dizer, caraca, pode a nação nascer em um dia, olha aí. Ezequiel 37 está se cumprindo, Deus está abrindo as covas do povo de Israel e eles estão voltando para a terra de Israel. Isso está literalmente acontecendo nos nossos dias. Lucas 21, 24 de Jesus dizendo que Jerusalém seria pisoteada até chegar, até se cumprir o tempo da plenitude dos gentios. Ou seja, em 1967, quando o exército de Israel reunificou a cidade de Jerusalém, muita gente disse, opa, nós estamos chegando no fim do tempo da plenitude dos gentios, porque olha só, Jerusalém já não está mais sendo pisoteada pelos gentios, ela não está mais invadida, ela foi reunificada de volta debaixo da nação de Israel. E isso é claramente, obviamente, um cumprimento de profecia bíblica. Ah, Rodrigo, mas a maior parte dessas profecias que você leu até agora, elas dizem respeito ou ao retorno dos exilados, na época do retorno do cativeiro babilônico, por exemplo. As profecias de Isaías, de Ezequiel, de Amós, de Zacarias, todas elas fazem referência ao retorno do cativeiro babilônico. Elas foram escritas antes do cativeiro e fazem referência a esse retorno que aconteceu lá em 516 antes de Cristo. E as profecias que você leu que dizem respeito, que foram ditas por Jesus, que estão aí no Novo Testamento, elas falam daquela geração do primeiro século, sobre a destruição do templo. Uma geração não passaria até que aquelas coisas acontecessem. Realmente não passou uma geração, foi a destruição do templo. Só que aí eu preciso questionar, eu preciso desafiar esse pensamento com o seguinte conceito, tá? Seja com a perspectiva judaica ou com a perspectiva cristã, as duas interpretações teológicas, ainda que sejam distintas e distintas demais, diga-se de passagem, mas ainda assim, ambas aceitam que o cumprimento de profecia, da profecia bíblica, ele é cíclico, que ele tem cumprimentos parciais, ele vai se cumprindo como pecinhas do quebra-cabeça ao longo dos anos e dos séculos e dos milênios da história, e só em algum momento futuro a gente vai ver o cumprimento total, pleno de todas essas profecias. Por quê? Porque as profecias a respeito do retorno do povo judeu para a terra de Israel, elas, na compreensão judaica, elas inauguram a era messiânica, começa a era messiânica. Então, a partir deste cumprimento, é para a gente não ter mais morte, é para não ter mais, é para o leão se deitar com o cordeiro, sabe, para um monte de coisa no mundo físico, no mundo natural, mudar completamente a ordem das coisas. Isso não aconteceu com o estabelecimento de Israel em 1948. Mas também não aconteceu com o retorno dos exilados de Sião em 516 antes de Cristo. Isso porque esses cumprimentos, eles são cíclicos, eles são cumprimentos que são como amostras da grande coisa que ainda vai acontecer. Então é possível que uma profecia esteja se cumprindo ao longo dos séculos e dos milênios sem que ela esteja completamente cumprida. Porque afinal de contas a gente está vivendo uma história que está se desenrolando. Tá? A mesma coisa eu digo a respeito das profecias cristãs. Por quê? Se o argumento de algum cristão para mim aqui
é de dizer, não, mas aquelas profecias de Jesus, elas se cumpriram lá no primeiro século, elas não têm nada a ver com o estabelecimento de Israel moderno. Daí o meu pensamento tem que ser dizer, mas então cadê o milênio? Cadê a era messiânica? Cadê o retorno de Jesus? Onde é que estão todas as outras coisas que ele diz que aconteceriam junto? Se não aconteceu lá, então quem sabe a interpretação teológica correta seja dizer isso aqui foi um cumprimento parcial dessa profecia. E a profecia como um todo ainda está se desenrolando, ainda está acontecendo, ainda vai se cumprir e a gente vai chegar no momento do cumprimento pleno dessas profecias. Por isso o argumento de que todo esse desenrolar ele tem a ver só com o passado, ele impreterivelmente faz da Bíblia mentirosa. Porque se você considera que tudo se cumpriu no passado, como é que pode que só metade do que está escrito se cumpriu? E a outra metade? E o que era para vir como consequência? Então o cumprimento da profecia não está exclusivo lá no passado. Ele continua se desenrolando, porque ainda tem uma parte do que está escrito lá que você espera que vai acontecer. Se essa segunda parte que você espera que vai acontecer ainda vai acontecer, por que então que eu não posso considerar que o estabelecimento do Estado moderno de Israel também seja um cumprimento cíclico dessa profecia de Deus dizendo: eu vou trazer o povo de Israel de volta para a terra de Israel. Isso aqui, gente, faz parte do movimento do universo. O povo de Israel vai ser conectado com a terra de Israel. E o fato de a gente estar vivendo em uma era, em um momento onde isso está acontecendo, é um sinal de uma janela de oportunidade, de uma janela... Enfim, eu não quero ser místico demais aqui na minha resposta, tá? Porque eu tô tentando ser cabeçudo teológico para fazer esse argumento, que é um argumento teológico. Tendo dito tudo isso, o principal argumento que as pessoas me fazem é de dizer o Estado político de Israel não tem nada a ver com a Israel bíblica, porque o Estado político de Israel é um Estado político, que é resultado de um movimento político chamado sionismo, que é resultado de interesses colonialistas, de interesses de grandes poderes ao redor do mundo, de interesses da própria comunidade judaica. Isso aqui não é Deus agindo e fazendo alguma coisa, é a política do mundo se organizando, se estabelecendo e fazendo alguma coisa. O resultado desse negócio todo, do movimento sionista, o resultado disso tudo é a nação de Israel. Isso não tem nada a ver com profecia bíblica, não tem nada a ver com a ação de Deus. E aí, para responder para esse povo, eu vou fazer a seguinte colocação. Existem dois tipos de ação de Deus descritos nas Escrituras, tá? E, de novo, eu estou respondendo aqui para alguém que valoriza a Bíblia e que considera que a Bíblia seja a palavra de Deus. Então, existem dois tipos de ação de Deus descritos nas Escrituras. Um deles, por exemplo, é quando Deus traz o povo de Israel para dentro da terra de Israel, fazendo eles passar pelo deserto, mas faz isso através do êxodo, né? Fazendo grandes sinais, milagres, 10 pragas, depois abre o mar vermelho, depois faz o povo passar de pé enxuto, depois fecha o mar em cima do exército egípcio, faz o povo peregrinar pelo deserto durante 40 anos, mas cheio de milagres, com uma coluna de fogo em cima deles, uma coluna de nuvem, com maná caindo do céu, com o sapato crescendo com o pé, com essas coisas todas, a água brotando da rocha, cheio de sinal e de milagre, uma coisa que é muito obviamente Deus fazendo, não dá de negar que é Deus fazendo, não tem o que, é Deus e ponto, é sobrenatural e tal. Esse é um tipo de ação de Deus. Agora, o que você me diz do retorno do livro de Esdras, por exemplo? Do livro de Esdras, do livro de Neemias, do povo que estava exilado na Babilônia e passou por todo um processo político. Tá? A declaração de Ciro foi uma declaração política. A declaração de um grande império colonialista, que era o Império Persa, que tinha uma política para a estabilização interna do império de permitir que povos exilados voltassem para sua terra natal e reestabelecessem a sua cultura religiosa
local, isso era uma política, isso está muito bem documentado nos anais da história, muito além só da Bíblia, mas está também na Bíblia, no livro de Esdras, no livro de Neemias, toda a história de Esther, todos esses detalhes a respeito do retorno do povo, não tem ali no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Esther, não tem um mar vermelho abrindo, não tem um grande milagre, não tem tem políticos, tem movimentos políticos, tem guerras, tem disputas entre povos, tem situações diplomáticas acontecendo. E eu não sei se a tua visão é minimalista o suficiente, né? Que você seja assim, alguém que desacredita no poder que Deus tem de influenciar todo o âmbito político para fazer aquilo que ele quer fazer. Deus só faz alguma coisa se ele abrir o mar vermelho? Não, brother. Se você respira, Deus está fazendo alguma coisa. Isso aí é um milagre. Você está entendendo? Se eu acordo de manhã, entro no meu carro, ligo meu carro e vou trabalhar, isso é um milagre, isso é Deus agindo. Isso é cumprimento de todas as promessas a respeito do nosso bem, do nosso futuro, da provisão. Você está entendendo? Então é uma atitude menina, é uma atitude infantil, é uma atitude tosca dizer, não é Deus que está fazendo isso, não foi Deus, não foi interesses políticos que criaram o Estado de Israel. Você está querendo dizer para mim que tem alguma coisa que aconteça no coração de algum rei ou de algum governante na face dessa terra que não tenha a permissão ou a influência de Deus? Alguma coisa acontece desassociado de Deus? E eu não quero entrar aqui na discussão arminiana calvinista de né, pré-determinação ou não, predestinação ou não, está tudo determinado já, ou passa pelo livre-arbítrio. Esse é outro tema. O que eu estou dizendo é dizer, isso aqui é político, portanto não é um cumprimento de profecia, é ignorante, porque tudo na Bíblia é político. Tudo. Todos os movimentos na Bíblia são políticos. Tudo que aconteceu, inclusive na vida de Jesus. Todas as declarações que ele fez. O motivo pelo qual ele foi crucificado. O motivo pelo qual ele era perseguido. Tudo isso eram movimentos políticos. A razão pela qual a comunidade dos cristãos primitivos deixou Jerusalém, mas foi para Antioquia e assim levou o evangelho para o resto do mundo, foi um motivo político, a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, que todo cristão compreende que é um cumprimento da palavra de Jesus, da profecia dele dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra, foi político, foi uma invasão do Império Romano, você está entendendo? Não tem nada na história que não seja político. Então você diz assim, o Estado moderno de Israel é um Estado político. A criação do Estado moderno é resultado de uma infinidade de movimentos e pressões políticas e, portanto, tem nada a ver com a Bíblia. Isso é um atestado de que você não entende nada de Bíblia. É um atestado de que você está lendo as Escrituras como se elas fossem um amuleto vindo de Marte, que não tem nada a ver com a nossa vida prática do dia a dia, no meio das coisas que acontecem aqui, que é um atestado de ignorância, está entendendo? Porque a Bíblia, ela está absolutamente inserida na nossa experiência humana. Completamente inserida nesse contexto. E tudo que a gente faz de 4.000 anos para cá, mais ou menos, tá? Na verdade, de 12 mil anos para cá. Desde que a humanidade começou a se organizar em termos civis e estruturais, enfim, todas as nossas interações sociais, todas elas são políticas. Portanto, você dizer, o Estado de Israel não é o Israel a qual a Bíblia se refere, porque o Estado de Israel é resultado de um movimento político, é um argumento que não faz o menor sentido para qualquer pessoa que seja minimamente
inteligente, tá? Então, compreensão de que nós estamos sim vivendo num período profético, de que a gente está sim vivendo num período de Geulah, de redenção. E eu não estou com isso fazendo nenhuma profecia messiânica, nenhuma profecia escatológica, nenhuma promessa, não estou dando a data de nada, não estou falando absolutamente nada, porque quem sou eu? Eu não sei de nada, eu só sei olhar para trás na história e enxergar que essas palavras de vida que estão contidas nesse livro, que elas, volta e meia, elas têm cumprimentos cíclicos e que esses momentos de cumprimento cíclico, esses períodos de cumprimento cíclico, eles representam uma janela incrível de oportunidade de viver algo fantástico em relação à conexão entre Deus e o homem. Tomara a minha esperança sincera e genuína é que a gente esteja no começo dos dias da grande redenção. Que essa seja o grande finale da coisa, que a gente esteja vendo o uau que vai chegar daqui a pouco. Tomara, eu não tenho como afirmar isso ou desafirmar. Mas que esta parada que nós estamos vivendo desde 1948 é um momento profético, é uma janela profética, só não enxerga quem não quer, tá? Eu quero ainda gastar uns minutinhos desse vídeo, eu sei que eu já falei pra caramba, me perdoa, mas eu quero gastar uns minutinhos desse vídeo falando a respeito do povo, se o povo judeu hoje é o mesmo povo judeu da Bíblia. Porque tem também uma infinidade de teorias conspiratórias. Eu já vi cada vídeo, às vezes vocês me mandam assim uns reels de uma galera que faz reels, dizendo, você sabia que testes de DNA é ilegal em Israel? Porque eles não querem que o mundo descubra que o povo judeu de hoje não tem nada a ver com o povo da Bíblia geneticamente e tal. Toda vez que eu assisto uma coisa dessa, eu fico assim, cara, isso gaslighting, sabe? Tanta fake news, tanta mentira dita com convicção para ver se torna verdade. Daí um monte de gente acredita. Eu agora converso de vez em quando com gente que me diz, mas tu sabe, né? Teste de DNA até ilegal em Israel. O que eles estão querendo esconder? Gente, teste de DNA não é ilegal em Israel. Agora, 2 semanas atrás, eu fui no médico, aí eu tava saindo assim do consultório, parou uma mocinha e disse, olha, desculpa, a gente é aqui do teu plano de saúde, a gente queria fazer um teste de DNA, porque nós estamos fazendo, proporcionando para toda a população fazer teste para identificar se vocês têm alguma doença genética, alguma coisa que pode se desenvolver de maneira séria no futuro, vem cá, aí você recebe toda a tua linhagem, enfim. Tem teste de DNA o tempo inteiro. Israel é um dos líderes mundiais em pesquisa de DNA, tá? E a conexão do povo, do DNA do povo judeu, de hoje em dia, da população judaica mundial, dos ashkenazitas, dos sefaraditas, dos judeus mizrahim, dos iemenitas, dos etíopes e etc., todos eles estão conectados, têm marcadores genéticos que os conectam com os israelitas bíblicos. A maior parte da população judaica, por exemplo, carrega um cromossomo, que é um cromossomo Y único, de uma assinatura, que tem uma assinatura única, que ele se chama Kohanim Modal Haplotype. Não faço a mínima ideia do que isso significa, mas Kohanim significa sacerdotal. É o haplotipo modal sacerdotal. É uma estrutura genética típica do povo judeu. Estudo de DNA mitocondrial em linhagens femininas, por exemplo, traçam as origens étnicas da comunidade judaica, mesmo dos askenazitas que estão na Europa há mais de 1000 anos, há quase 2000 anos. Ainda assim, estudo DNA mitocondrial dessas comunidades, você vai ver
que elas têm conexão com a população israelita bíblica e têm traços, têm similaridades genéticas com os judeus etíopes e com os filhos de Menaxê e com os iemenitas e com toda a população judaica espalhada pelo mundo inteiro tem as mesmas características de DNA. Tá? Então, essas teorias da conspiração, assim, porque o povo judeu de hoje não tem nada a ver com o povo judeu da Bíblia, até o teste de DNA revela que isso é um absurdo, não tem nada a ver com a história. A única coisa é que o Estado de Israel não permite que você comprove a tua descendência judaica através de DNA apenas. Porque o Estado de Israel diz que se você tem similaridade genética com o povo judeu, se é judeu geneticamente, você ainda tem que ser judeu culturalmente. A tradição judaica corre na família, você tem que ter crescido com aquilo, você tem que ser um descendente de um judeu e não apenas um descendente distante, longínquo do povo judeu. Não. Então, para você ter direito de retorno e viver em Israel, o teste de DNA não é suficiente. É isso. Mas aí as pessoas distorcem essa realidade para dizer que Israel não permite teste de DNA, porque senão ia sair a grande teoria da conspiração de que os judeus, na verdade, são descendentes dos czares. Tem, inclusive, uma teoria da conspiração que se chama a teoria Khazar, que diz basicamente que todos os judeus ashkenazitas são descendentes de czares turcos medievais e que não têm nenhuma conexão com os israelitas ancestrais da terra de Israel. Isso aqui é loucura, tá? Foi desprovado milhões e milhões e milhares de vezes já através de testes de DNA, mas é esse tipo de besteira que as pessoas acreditam e dizem. Então, dizer que... E além do DNA, além dessa parada científica, do que está correndo no sangue do povo judeu, você tem a história, a arqueologia, os milhares e milhares e milhares e milhares de descobertas arqueológicas e de acervos e de publicações e de testes e de tudo que já foi feito que conecta, que traça. O povo judeu é um dos povos mais bem documentados da história, sabe? Nada se perdeu, nada desapareceu, nada... Tá tudo nos mínimos detalhes registrado da presença desse povo nessa terra desde 3.500, 4.000 anos atrás até agora. A gente sabe traçar o trajeto de cada comunidade judaica de 3.500 anos atrás até agora, sendo espalhados pelo mundo e voltando de volta para cá com evidência arqueológica, com evidência histórica, com historiografia pra caramba, com registro, com documento, tá? Nada é lenda que foi criada para passar para o mundo uma agenda colonialista, como é o que se diz frequentemente. Então, para responder finalmente essa pergunta em duas partes, o Estado de Israel hoje é o mesmo Estado, é o mesmo Israel da Bíblia? A resposta é sim. Sim. O povo judeu hoje é o mesmo povo da Bíblia? A resposta é sim. E se você quiser duvidar ou discordar disso, infelizmente você está duvidando e discordando da Bíblia, da ciência e do bom senso.